Agricultura BR traz agora um assunto muito importante para o produtor rural, para o empresário que está preocupado e principalmente esperando um pouco mais de informações e também das deliberações em torno do Fundo Rural. É importante lembrar que nós tivemos no final do mês de março o Supremo Tribunal Federal considerando constitucional a cobrança dessa tributação. Para falar a respeito deste assunto, nós recebemos aqui em nossos estúdios o advogado tributarista Marcelo Vieira, convidado aqui do Agricultura BR. Marcelo, essa é uma questão complexa e que trouxe, né, essa decisão do STF depois de duas decisões que não eram favoráveis à cobrança do Fundo Rural, mas que também não eram definitivas. Depois dessa decisão, houve uma movimentação, inclusive com uma certa revolta por parte de produtores rurais. Quais são os próximos passos? O que o produtor, o contribuinte hoje, ele precisa pensar em termos do Fundo Rural aqui no Brasil? Bom dia, Fabiano, agradeço o convite. Com relação ao Fundo Rural, realmente a decisão do STF foi uma surpresa para todos os produtores aqui do Brasil, porque até então tinha um precedente totalmente favorável aos contribuintes, no sentido de que essa cobrança ela era inconstitucional. Com relação a essa decisão que foi proferida agora, dia 30 de março, o STF ainda não divulgou o inteiro teor dela, ou seja, não foi publicado o acórdão com relação a esse tema. Os produtores estão aguardando essa publicação para ver o que vai ser feito juridicamente com relação a esse tema. Agora, politicamente, a gente já tem visto movimentações no sentido de que haja uma mobilização com relação a esse tema para que não haja uma cobrança retroativa desses valores ou então que possibilite ao produtor rural uma situação diferenciada para se fazer esse pagamento, através de um parcelamento com desconto de juros, de multa. Até dias atrás foi publicado que tem um prazo maior para se pagar dívidas tributárias, mas não específico para o Fundo Rural. Então, há uma mobilização hoje política com relação a esses dois temas, que seria cobrança retroativa e uma modalidade diferenciada de pagamento desses valores, possivelmente que vierem a ser cobrados pelo fisco. Estão à frente dessas questões políticas, né, tentando buscar essas alternativas à frente parlamentar da agropecuária. Nós temos hoje precedente na justiça brasileira que trouxe situações anteriores na qual se colocava a cobrança, né, do caso de uma tributação, entretanto com suspensão de efeitos de multa, de juros, por exemplo, sobre essa dívida? Bom, na justiça, em regra, não há essa possibilidade de se excluir juros e multa. Na justiça, o que se pretende é a modulação dos efeitos dela, ou seja, ela vai passar a valer só a partir, por exemplo, da publicação do acórdão do STF para frente, do julgamento do tema para frente, e não retroagir. É um marco regulatório. É um marco, como se fosse um marco regulatório. A questão de juros e multa, no meu entendimento, só pode ser tratada através de uma legislação, da medida provisória, de uma lei, para que se exima o contribuinte desse pagamento, desses encargos. Marcelo, o não recolhimento hoje do Fundo Rural, vamos supor que nós tenhamos que ter esse imposto, né, que ficou para trás, né, que é o chamado passivo, e precisa ter uma regularização sobre ele. A não regularização pode representar o que para o contribuinte brasileiro? Bom, se ficar assentado que a cobrança deve ser desde o início da legislação, ou seja, desde do início da Lei 10.256 de 2001, a partir daí, o contribuinte, em tese, está inadimplente com o fisco. Tá? Esse inadimplemento pode gerar inscrições em dívida ativa, no CADIM, e execuções fiscais, penhora. Então, esse inadimplemento acarreta essas consequências. Agora, a gente tem que verificar também se o fisco vai exigir essa contribuição desde 2001, porque tem um prazo decadencial para ele poder lavrar o crédito tributário, para ele lavrar o lançamento e exigir do contribuinte. Segundo, ele precisa identificar quem realmente é o contribuinte
eu não falo nem contribuinte, que tem uma discussão jurídica em relação ao contribuinte e responsável tributário, mas quem que deve realmente esse fundo rural? É a empresa adquirente, é o produtor rural. Tem casos que houve destaque na nota fiscal do fundo rural e não foi recolhido, tem casos que não teve destaque na nota de venda do produto e também não teve recolhimento, tem caso de depósito judicial. Então, há uma série de situações que a Receita Federal também vai ter que analisar até para poder exigir esse tributo. Ela não pode imputar diretamente ao produtor rural a cobrança sem fazer toda essa verificação. Então, ela vai ter também uma dificuldade muito grande para viabilizar essas cobranças. Agora, a partir do momento que ela conseguir fazer isso, ela automaticamente vai poder exigir e aplicar todo esse procedimento que é relativo à cobrança, que vai desde a notificação do crédito até uma execução fiscal, com penhora de bens, etc. Marcelo, nessa possibilidade, nesse cenário, né, que nós estamos discutindo aqui, Receita Federal teria estrutura, hoje, pelo que a gente conhece da tributação no país, teria estrutura para fazer essas conferências, porque há diversos condicionamentos distintos entre quem deve, né, de quem pertence a essa dívida do Fundo Rural, para fazer isso rapidamente? Por exemplo, isso acontece de uma maneira imediata, depois da publicação final do STF? Eu acho que esse é o ponto principal. Eu acho que primeiro, ela até por uma questão... Tem que ter uma estrutura razoável para fazer tal coisa. Exatamente. E por uma questão de prudência, eu entendo que ela deva aguardar a publicação desse acordo e o trânsito em julgado. A própria Receita Federal, no julgamento que teve antes do Fundo Rural, o STF tratou da questão da incidência do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS. Nesse caso, o STF deu ganho de causa aos contribuintes. Esse acórdão também, esse julgamento ainda não foi publicado e ele é passivo de embargo de declaração. A Receita Federal emitiu uma nota dizendo que, enquanto não for publicada com decisão definitiva, a cobrança é devida. Então, naquele caso, o Supremo declarou inconstitucional a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS. Aí a Receita Federal falou assim, bom, mas não publicou o acordo e também não tem decisão transitada em julgado, então os contribuintes têm que continuar recolhendo. No Fundo Rural, eu entendo que ela deve aplicar o mesmo entendimento. Se o STF falou que é constitucional a cobrança do Fundo Rural, mas não há um acórdão transitado em julgado, também não há uma incontrovérsia com relação ao tema, ou seja, o tema ainda não é incontroverso, porque cabe um recurso e a adesão não transitou em julgado. Agora, com relação a meios, ela tem meios para exigir isso, e ela até pode, por conta e risco dela, até possivelmente prevenir uma decadência, ela pode passar a exigir. Agora, se esses meios vão ser rápidos ou não, aí é uma questão interna de estrutura deles, que há meios, há. Agora, eu entendo também que vai ter uma certa dificuldade por conta das peculiaridades do tema e das várias hipóteses que existem para essa questão do Fundo Rural. Entre as questões de hipóteses, essa questão de quem é a dívida talvez seja uma das mais interessantes, né? Você citava, Marcelo, a respeito do caso, por exemplo, produtor rural que teve descontado, vendeu o boi gordo para uma indústria frigorífica, teve descontado, né? Isso pode ser um caso que aconteceu, a indústria recebeu e recolheu também. Mas você tem aquele caso da indústria que pode ter descontado, né? Pode ser de indústria frigorífica, pode ser uma indústria esmagadora, pode ser uma trading que opera com compra de grãos, mas que recolheu e, de repente, ela não fez esse repasse. É uma situação. Tem aquele produtor também que fez pagamento em juízo. Nós conhecemos alguns casos, né, de gente que estava fazendo esse tipo de ação com a questão de acreditar que poderia acontecer o que acabou acontecendo. Nesses casos, tá? No caso, por exemplo, do produtor que teve o desconto e não teve recolhimento por parte do outro elo, da cadeia produtiva que ele pertence, ele pode ser prejudicado de alguma maneira? Ou ele tem os mecanismos da nota fiscal em si já fazem a defesa? Bom, a situação mais confortável que tem hoje é para aquela pessoa, seja produtor rural ou empresa adquirente, que depositou os valores em juízo, porque automaticamente havendo a improcedência da ação, ou seja, confirmando-se aí a constitucionalidade do Fundo Rural, esse depósito judicial vai ser automaticamente revertido para a União. Então, não vai ter fluência de juros e multa a partir do momento que ele foi depositado, a obrigação se tem por solvida. Então, esse caso de depósito é a situação mais confortável.
O que a lei diz? A lei diz que a empresa adquirente ela é a responsável tributária pelo recolhimento desse fundo rural. Ela tem que fazer a retenção e o recolhimento. E ela ainda subroga-se nas obrigações do produtor rural. Então, em tese, a responsabilidade maior aí, eu entendo que é da empresa adquirente. Agora, há uma discussão jurisprudencial muito forte com relação à questão se há uma solidariedade ou não do produtor rural nesse ponto. Então, isso também a Receita vai ter que dar a diretriz ao contribuinte para que se exija de quem realmente deve esse tributo. Marcelo, falando a respeito desse fator de tributação, pensando que esse passivo, por exemplo, né, uma vez que se decidiu, vai ser considerado, né, por exemplo, desde quando começou o julgamento do processo, ou ainda depois que foi publicada a decisão final. Nesses casos, nós temos aí um período que pode ter sido recolhido por pessoas, né, que no caso fizeram depósito judicial e que depositaram desde o princípio. Ela pode ter uma reversão desses valores ou não, caso seja definido por um prazo menor do que aquele que ela pagou, Bom, que ela fez o recolhimento? Eu entendo o seguinte, se a decisão for modulada, por exemplo, do julgamento do STF para frente, ou seja, o fundo rural constitucional dali para frente, aqueles depósitos, em tese, poderão ser revertidos ao produtor, porque ele diz que é constitucional só do julgamento para frente. Então, aqueles depósitos podem ser revertidos em favor do produtor. Quem fez o depósito. Quem fez seja a indústria, seja o produtor rural. Seja a indústria, o contribuinte de direito teria esse fundo rural revertido a seu favor. Agora, quem não fez o depósito judicial, se a decisão falou que é dali para frente, do julgamento para frente, ou da publicação do acordo para frente, que é constitucional, aí esse contribuinte que não recolheu, ele também não vai ser obrigado a recolher. Porque não teria nada. Exatamente. Fazer. Então, teriam essas duas situações. Agora, quem pagou espontaneamente, eu entendo que dificilmente vai conseguir uma restituição desses valores. Tá? Então, teria esse ponto também que é uma discussão que pode também vai ter que ser aprofundada para ver se há esse direito à restituição, que é diferente dessas duas hipóteses que eu disse, do depósito judicial e do pagamento para frente. Marcelo, em resumo, depois da publicação, seja da maneira que ela for publicada, ainda teremos muita discussão e muito provavelmente processos também em torno do que foi decidido pelo STF. Com certeza, até porque a gente ainda não sabe o inteiro teor dos argumentos que nortearam, né, a decisão do STF, a posição de cada um dos ministros individualmente, e também há a possibilidade de mais um recurso interno dentro do STF, que ele tem o efeito exatamente de aprofundar melhor as teses que foram debatidas lá. Apesar de ele ser bem restrito, ele tem essa possibilidade também. E como eu disse numa oportunidade anterior, o julgamento foi apertado, foi apenas um voto de diferença. Ou seja, se algum dos ministros se convencer que os argumentos não foram totalmente aprofundados ou que existam pontos que não foram apreciados no julgamento, ele pode rever o posicionamento dele sem nenhum problema, porque o Código de Processo Civil possibilita essa hipótese. Então, ainda há uma certa insegurança com relação ao tema, né? A gente não sabe ainda qual é o desfecho com relação ao tema. Agora, é importante que haja uma política já de mobilização para que leve todos esses pontos ao Poder Executivo para que se sensibilize também com essa situação, a fim de poder, se for o caso, viabilizar uma condição melhor para o produtor rural adimplir esse passivo. Marcelo, quem está nos acompanhando aqui na Agricultura BR, no canal do Boi, produtor rural principalmente, ele está perguntando, até a publicação, né, como é que o produtor rural, né, até por causa da insegurança que você acabou de citar, como é que o produtor rural, até as indústrias, pequenas indústrias, médias principalmente, como é que faz até chegar essa publicação? Qual que seria a atitude ideal? Bom, a orientação ela depende muito do caso concreto, mas uma orientação geral, eu entendo que é o seguinte, aquele produtor que tem ação judicial, a empresa adquirente que tem ação judicial, que continue com ela, fazendo os depósitos judiciais ou amparados em uma liminar, se for o caso, passe a depositar judicialmente, ao invés de ficar só amparado na liminar, até que o STF se posicione de forma definitiva sobre o tema. Aquele que não tem ação judicial, não fez depósito, não recolheu, é interessante passar a exigir
da empresa adquirente, eu falo o produtor rural, passar a exigir da empresa adquirente a retenção e o recolhimento desse tributo, porque já há uma sinalização, apesar de não ser definitiva, há uma sinalização de que o fundo rural é constitucional. Que será cobrado. E pode ser cobrado, exatamente. Tá certo, Marcelo. Eu agradeço a sua participação aqui no Agricultura BR. Eu que agradeço o convite, estou à disposição, Fabiano. Obrigado. Eu conversei com o advogado tributarista Marcelo Vieira, tema muito importante, fundo rural, e você ainda vai ver e vai ter outras oportunidades de ver discussões, debates e principalmente entrevistas como essa durante toda a nossa programação.